Bem-vindo ao Conversando com o GO, um podcast da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Paraná. Aqui você ficará por dentro das atualizações científicas da SOGIPA. Olá a todos, eu sou Iris Rabinovich, sou presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Paraná e professora da UFPR. Estou aqui hoje com a doutora Karina Anselmi para conversar sobre o tema de terapia hormonal e risco para câncer de mama. A doutora Karina, ela é mastologista do Centro de Doenças da Mama e mestre em biotecnologia pela Universidade Positivo. Bem-vinda, Karina. Oi, Iris, obrigada SOGIPA pelo convite para a gente estar debatendo deste assunto tão importante que é a terapia de reposição hormonal e o risco de câncer de mama, numa fase tão complexa para a mulher, onde ela perde a qualidade de vida. A gente sabe que a reposição hormonal ela pode trazer alguns benefícios, mas a gente também tem que ponderar o risco dessa reposição hormonal. Exatamente, Karina. Então, acho que é importante lembrarmos dois grandes estudos que abordaram esse tema, que foram o estudo WHI, publicado em 2002, e depois o estudo colaborativo. Então, inicialmente falando um pouquinho do WHI, o WHI foi um grande divisor de águas, ele foi publicado em 2002, e realmente trouxe uma informação muito importante, que foi um aumento do risco relativo para câncer de mama, em torno de 1,26, nas pacientes que faziam uso da terapia combinada. O regime utilizado nesse estudo foi o estrogênio equino conjugado, 0,625 miligramas, associado ao acetato de medroxiprogesterona, 2,5 miligramas. Então, essas pacientes foram seguidas por um período de 5,2 anos e o estudo foi interrompido justamente pela observância desse aumento de risco para câncer de mama. Então, isso foi de grande importância na época, porque trouxe um grande receio no meio científico para o uso da terapia hormonal. Mas nós temos que lembrar que é um estudo que tem algumas críticas, né, que tem que ser realizadas. Então, ele trabalhou com uma idade média de pacientes acima de 60 anos, que não é a idade onde normalmente nós fazemos a terapia hormonal. E outro ponto bem importante que foi observado é que no WHI nós tivemos aumento exclusivamente no braço que trabalhava com a terapia combinada. E o braço do estudo que trabalhou só com estrogênio equino conjugado isolado não mostrou esse aumento, inclusive até mostrou uma tendência à redução desse risco. Como você vê isso, então, Karina, atualmente na tua prática? Iris, hoje acho que a gente também tem que falar um pouquinho do estudo do colaborativo, que é um estudo mais atual, que foi publicado agora em 2019 no Lancet. Ele não é um estudo randomizado igual ao WHI, mas foi uma meta-análise muito importante, porque reuniu 100 mil mulheres nessa coorte, e a diferença em relação ao WHI é que a idade média das pacientes que foram avaliadas nessa coorte eram idade de 50 anos, então eram mulheres que estavam no período climatérico. E um outro ponto importante dessa meta-análise é que ela avalia diferentes situações. Ela avalia os tipos de terapia de reposição hormonal, o impacto que o tempo de terapia de reposição hormonal traz para o risco do câncer de mama e o que acontece com essa paciente depois da parada da reposição hormonal. Então, o que ele conclui? Que quando é usado estrogênio ou estrogênio e progesterona combinado, ambos aumentam o risco para câncer de mama, porém, esse risco ele é diferente dependendo de cada tipo de terapia empregada. Então, com o estrogênio isolado, independente da forma oral ou transdérmica, o risco relativo ele aumenta 1,3 vezes. Quando a gente tem a terapia de reposição hormonal combinada, esse risco ele é maior do que quando a gente usa o estrogênio isolado, e quando essa terapia combinada ela é contínua, esse risco relativo é de 2 vezes mais, e quando a terapia
conjugada, ela é intermitente, esse risco parece ser um pouco menor do que a terapia conjugada contínua. Além disso, em relação ao tempo de reposição hormonal, o risco de câncer de mama nesse estudo, ele se mostra ser diretamente proporcional ao tempo de uso. Então, quando a gente tem uma reposição hormonal de até 5 anos, esse risco relativo é de 1,9. Se a gente tem um período de uso de 10 anos, esse risco aumenta para 2,2. E se a reposição hormonal dura mais de 15 anos, esse risco vai a 2,5. Perfeito, Karina, acho que isso é muito importante mesmo. Nós temos que, vamos dizer, resumir, tentar, porque tem uma série de estudos observacionais sobre terapia hormonal e câncer de mama, e é isso que confunde, porque alguns mostram resultados que são conflitantes em relação aos outros. Então, vamos deixar a coisa bem prática aqui, no dia a dia. Então, qual que é o conceito que nós temos para câncer de mama? Nós vamos ter um aumento do risco quanto maior o tempo de duração da terapia hormonal. Acho que isso é um consenso em vários estudos, acho que isso é uma evidência que está clara na literatura. Então, especialmente quando a gente passa de 5 anos de uso, esse risco para câncer vai aumentar. Lembrando, que é uma coisa que eu sempre comento com as pacientes, o estudo da WHI, ele aumentou o risco apenas a partir do 4º ano de uso, ou seja, aquele uso por uma curta duração, aquele uso que normalmente é o que nós precisamos numa paciente que está bem na transição da menopausa, ela tem um sintoma intenso, vai ser por um período curto, uma dose baixa, ela não vai trazer o risco, porque a gente só começa a ver o risco a partir do 4º, 5º ano de uso. Então, isso nos dá uma margem de segurança. Outra coisa importante é a dose, né? Então, dose dependente. Quanto maior a dose, maior o risco para câncer de mama. E quanto ao tipo de estrogênios e progesterona, Karina? Então, os estudos, eles hoje, atualmente, não mostram diferença, principalmente na progesterona. Acreditava-se que as progesteronas micronizadas, elas trouxessem menos risco, mas atualmente a gente sabe que não há diferença entre os vários tipos de progesterona. Perfeito. Outro ponto que eu acho que é muito importante para o ginecologista, Karina, é individualizar a paciente de risco, né? Então, uma situação é uma paciente que tem um risco habitual, ou seja, ela não tem nenhum caso de câncer de mama na família, ela não teve nenhuma lesão precursora de câncer de mama, então, onde você não identifica nenhum fator de risco específico, está passando pelo seu momento de menopausa, você poder usar uma dose baixa num período curto, o impacto que você vai ter para o câncer vai ser muito pequeno e sempre você tem que pôr isso na balança. E na paciente de risco? Exatamente, Iris. A gente tem que saber individualizar bem esse risco. Por exemplo, pacientes com história familiar, que tenham na família um parente de 1º grau com câncer de mama, esse risco ele já aumenta, tá? Um risco relativo de 1,8. Quando a gente tem 2 parentes de 1º grau, esse risco aumenta em 3 vezes para câncer de mama. E quando você tem 3 pacientes de 1º grau que tiveram câncer de mama, esse risco ele aumenta em 4 vezes. Então, a gente tem que individualizar bem essas pacientes, porque o que a gente não pode é agregar risco para essa paciente, né? Colocar uma reposição hormonal numa paciente que já tem um risco aumentado. Além disso, a gente tem outros fatores de risco que também têm que ser avaliados, né? Hoje a gente sabe que a obesidade, ela traz um risco para câncer de mama muito semelhante a uma reposição hormonal. Então, a individualização da paciente é muito importante na hora de você prescrever a reposição hormonal. Exatamente, e acho que outro ponto de dúvida é em relação à mamografia, né? Os resultados dos exames de imagem. Então, quando uma paciente tem uma lesão suspeita, que seria um BIRATS 4, um BIRATS 5, totalmente contraindicado qualquer terapia hormonal. Num exame BIRATS 3, onde nós temos uma lesão provavelmente benigna, uma indicação de segmento semestral,
nós não temos contraindicação para terapia hormonal, mas temos que ter cuidado de verificar se esse exame foi realizado adequadamente, se ele tem um bom índice de confiabilidade de imagem, de laudo. Então, esses são cuidados que nós levamos bastante em conta no nosso dia a dia. Iris, e quantos pacientes com lesão precursora que já fizeram cirurgia para câncer de mama? Agora tem que dar um corte aí. A lesão precursora, ela vai aumentar, na verdade depende do tipo da lesão, mas as hiperplasias atípicas, que são as lesões precursoras mais frequentes, elas aumentam o risco relativo em torno de 5 vezes. O carcinoma ductal in situ e o carcinoma lobular in situ, ele aumenta o risco relativo para câncer de mama em torno de 10 vezes. Então, essa paciente, tanto a da hiperplasia atípica quanto a do carcinoma lobular in situ ou ductal in situ, são pacientes de risco para câncer de mama. Então, não são pacientes candidatos à terapia hormonal. Claro que tudo tem que ser individualizado, casos específicos podem ser conversados, mas de uma maneira geral, tem que se evitar um aumento de risco nesse grupo de pacientes. Então, vamos, Karina, fazer um resumo geral para a gente deixar aqui a mensagem, né? Nós temos que, então, ter um cuidado no tempo de duração da nossa terapia hormonal, na dose, então, quanto menor a dose, quanto menor o tempo, menor o risco. Individualizar muito bem as pacientes de risco, separar esse perfil de paciente de risco, e eu acho que esse perfil de paciente de risco pode e deve ser encaminhado ao mastologista, né, para avaliação. E, no mais, ter um exame de imagem muito bem realizado antes do início da terapia hormonal. Porque o primeiro ponto é nós termos tranquilidade que vamos iniciar uma terapia hormonal numa paciente que não tenha nenhuma suspeita para câncer. Para finalizar, Karina, e na paciente com câncer de mama? Temos, o que você nos diz? Alguma opção? Como que fazemos com sintoma climatérico? Essa é uma paciente que sofre, né, Iris? Então, a paciente que teve câncer de mama, ela tem contraindicação absoluta de fazer reposição hormonal, e a gente acaba optando por terapias, às vezes, mais alternativas, né? A gente sabe que atividade física ajuda bastante na redução dos sintomas climatéricos. A gente pode, às vezes, estar associando terapias com ansiolíticos e antidepressivos específicos, porque alguns interagem com o tratamento hormonal do câncer de mama, então eles podem ajudar na redução dos sintomas, e terapias como a acupuntura, que a gente não tem evidência científica para isso, mas que acabam ajudando essas pacientes a tentar passar melhor por esse período sintomático. Com certeza. Então, pessoal, acho que essa era a conversa de hoje. Um abraço a todos. E até a próxima. Obrigada. Obrigada, Karina. Um abraço. Podcast Sojipa. Estudos de casos e novidades da ginecologia e obstetrícia clínica apresentados por profissionais da área.